Olá pessoal, eu sou André Barbieri. E eu sou Simone Shibashi. E esse é o nosso novo programa do podcast internacional do Ideias de Esquerda. Hoje a gente vai fazer uma discussão também ideológica nos moldes que a gente havia feito na discussão da biopolítica e do marxismo, para discutir o trabalho, de um interessante filósofo camaronês, o Achille Mbembe, a partir de um excelente artigo que a Simone, que está aqui comigo, que a Letícia, que também está aqui comigo, escreveram pro Ideias de Esquerda. Tudo bem, Simone? Tudo bom, André? Estamos indo, né? E aí, quanto tempo? Tava com saudade aqui do podcast. Tava com saudade. A gente acabou de gravar agora depois do descalabro de ontem, daquela reunião. Ai, nem me fala, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Às vezes eu me sinto meio aquele adolescente do show do Restart que só sente muita vontade de ficar xingando no Twitter. Porque é o que eu consigo fazer, eu vou lá e xingo tudo no Twitter, porque como qualificar aquela reunião, né? Bom, que os caras são decadentes, ultradireitistas, absolutamente odiosos, e babam o reacionarismo contra a classe trabalhadora, contra os negros, contra os indígenas, tudo isso a gente já sabia, que eles vêm com a faca nos dentes aí querendo sangrar a classe trabalhadora, a gente já sabia. Não teve nenhum choque em relação a isso. Mas o que foi aquilo, gente? Quando a gente vê assim no estado bruto, é sempre mais chocante, Aquela reunião parecia que era uma competição entre vários Bolsonaros para ver quem ia ser mais Bolsonaro. Não sei como qualificar de outra forma. Isso é terrível, não? Fora as menções à China que foram cortadas para não estraçalhar as relações comerciais do Brasil, Pois é, parecia tudo uma piada. Parecia que nada ali... Olha, realmente ali aquilo parecia uma esquete de mau gosto. Uma esquete mal feita, assim, com estudantes muito ruins de teatro que realmente imaginam as pessoas mais tacanhas e tentam fazer uma interpretação e vir uma caricatura, porque não existe outra forma de definir. O Weintraub, o Weintraub, ele desperta muitos sentimentos em mim, assim, uma vontade, assim, realmente de dar aquela chacoalhada. Arcanos de raiva, Pois é. É impressionante. Aquele desabafo também do Bolsonaro, enfim. Agora a gente está discutindo os efeitos políticos disso, Mas vamos ver aí como se desenvolve a situação no próximo período, mas deu para passar muita raiva, Essa que é a importância. E essa é uma reunião também que não apaga, do panorama político brasileiro toda a catástrofe que significa para a vida, do povo negro aqui no Brasil, essa série de assassinatos que estão sendo cometidos. A gente viu essa semana o trágico assassinato do João Pedro pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, mostra o caráter racista, assassino dessa polícia brasileira, e também está vinculado, isso à discussão mais teórica que a gente vai fazer aqui no programa, e por isso a gente também convidou a Letícia, que está aqui com a gente, para fazer essa entrevista. Tudo bem, Letícia? Oi, sentimentos parecidos com os de vocês, gente. Duríssimo ver um ministro falar que odeia o termo povos indígenas, povos ciganos. Acho que diz bastante mesmo da discussão que a gente quer fazer hoje, Sim. Bom, então para dar início aqui à nossa entrevista, vou começar com uma pergunta já me baseando no artigo que vocês escreveram. A gente vai colocar o link do artigo aqui na descrição desse podcast. Uma primeira pergunta para Simone. Vocês escreveram esse debate sobre a tese da necropolítica em tempos de pandemia, que envolve o conceito de biopolítica que foi elaborado pelo Michel Foucault. E existe um grande debate no marxismo, acerca dessa tese Foucaultiana. Qual que é o núcleo dessa tese, Si? Pois na realidade a necropolítica, ela bebe na fonte, teórica oferecida aí pelo Foucault, mas o Mbembe, que é o Achille Mbembe, que é o filósofo que desenvolve o conceito de necropolítica, ele está, na realidade, realizando um desenvolvimento teórico e, em certa medida, até mesmo crítico em relação ao Foucault, não no seu núcleo central, do tema da biopolítica, porque nisso eles compartilham uma visão relativamente dialogada, O que ele vai dizer, primeiro para tentar categorizar, retomando um pouco o que o Foucault fala na questão da biopolítica, O Foucault, como a gente já discutiu até naquele podcast anterior, ele tem uma caracterização
de que as formas de exercício do poder são distintas às que nós, marxistas, por exemplo, né, indicamos. Para a gente, a história da humanidade, a história da luta de classes, né, e que encontra aí no Estado uma fortaleza da classe dominante para oprimir e explorar todos os setores, enfim, que produzem as riquezas na sociedade capitalista. Para o Foucault, que realiza toda a sua reflexão teórica contra o marxismo, né, não se trata de considerar que exista um mecanismo global, vamos dizer assim, do exercício do poder conformado no Estado, né? Como a gente já tinha até definido em outras vezes que a gente discutiu, eles têm o arcabouço teórico do Foucault, ele parte um pouco dessa ideia de um poder relativamente pulverizado, né, por várias instituições, que faz com que ele seja exercido através de uma espécie de rede, né, de poderes. Então, assim, o Foucault ele vai construir toda essa teoria dizendo que o poder ele vai cada vez mais se aperfeiçoando e se tornando mais eficaz para reprimir toda a resistência. Isso não significa que o poder, tal como ele entenda, se circunscreva ao Estado, né, mas sim a existência aí de uma série de micropoderes que vão oprimindo os indivíduos, né? Então, são muitas instituições, é famoso o estudo do Foucault sobre a questão da loucura, sobre a questão dos manicômios, como esse exercício opressivo de poder se expressa aí. Enfim, esse vai ser justamente um dos aspectos mais elementares que faz com que o Foucault seja um dos autores anti-estratégicos, né? Como a gente caracteriza. E ele é parte desses autores anti-estratégicos justamente porque, ao não definir que o poder se concentra, né, num aparato fundamental, que é o caso do Estado, você apenas tem possibilidades de resistir muito parcialmente a essa opressão, né? Você não tem vamos dizer assim, um poder centralizado contra o qual combater na sua luta por emancipação, que é uma coisa absolutamente inversa ao que dizem os marxistas, né? Na realidade, a gente, como marxista revolucionário, defende que, pelo contrário, o exercício da exploração e da opressão é feito através do Estado capitalista. Então, a gente precisa se organizar em partidos revolucionários, munidos de uma estratégia revolucionária para combater esse Estado que nos oprime e nos explora, né? O Mbembe, ele vai partir um pouco dessa noção do Foucault, né? Porque o Foucault, a gente não pode esquecer que ele dizia que esse exercício de poder está relacionado ao controle dos corpos, ao controle da vida, né? Daí vem justamente a questão da biopolítica. Então, todos esses mecanismos desse poder pulverizado que controla a vida das pessoas, desde do direito de ir e vir mesmo até como o corpo se desenvolve durante todo o seu caminho de existência, né? Então, por exemplo, a interdição que as pessoas que sofrem algum tipo de transtorno psiquiátrico têm pela instituição manicômio é um controle dos corpos. De outra perspectiva também, o Foucault ele vai trazer para essa dimensão, então, o problema desse controle da vida, né, da biopolítica. E por isso, justamente, existe o conceito de biopolítica. E o Mbembe, ele faz uma crítica que, na realidade, não é uma crítica dialética no sentido de superar o que o Foucault fala, é um aprofundamento dessa tese Foucaultiana, dizendo que, na realidade, o que define o poder não é a decisão, a capacidade decisória de um determinado ente soberano, né? Aí entendido de uma forma bastante plural, não como Estado, mas não é a capacidade desse ente de decidir sobre a vida, mas sim sobre a morte. O que define a necropolítica é, assim, né, um controle sobre quem morre. Então, a crítica que o Mbembe vai fazer é que ele pega uma série de exemplos históricos. Eu acho que o mais emblemático que ele desenvolve é a questão do racismo e da escravidão, e também retoma, por exemplo, todo o papel todo o papel colonialista, né, de Israel contra os palestinos. Ele também aborda esse aspecto, né, como exemplos, enfim, da necropolítica, mas o que ele vai colocar com muito peso é justamente isso, que não é o manejo da vida mais, não é o controle dos corpos vivos, é você criar uma determinada sociedade na qual um dos fundamentos é
o assassinato sistemático de uma parcela específica da população. Então, essa é a necropolítica, né? Isso que é a base. O que ele critica no Foucault é que o Foucault se ordena, teoricamente, pela vida, o controle da vida. O que ele está dizendo é que agora o grande reordenamento é quem morre, né? Existe uma parcela da população que está sempre disponível para ser assassinada. E essa é uma abordagem, essa do Foucault, né, que você explicou bem, tipicamente estruturalista, né? Porque ele remove do Estado a figura central do poder, o sujeito do poder, que para nós, marxistas, isso é tão claro, né? O Lenin, sua grande obra de 17, né, o Estado e a Revolução, faz essa batalha também contra os reformistas, os social-democratas da época, para mostrar como o Estado é o eixo e o sujeito de poder que, no caso, né, do Estado capitalista, precisa ser superado por um Estado de transição diferente. E tomando então isso, né, que a Simone desenvolveu, nessa essa abordagem Foucaultiana da microfísica do poder, né, eu ia perguntar para a Letícia, pegando a reflexão do Mbembe, que ele parte de um dado que é incontestável, né, que é o crescente e sistemático assassinato dos negros pelas forças estatais, né, a gente viu isso com o João Pedro, né, e com algumas outras vítimas, né, da Polícia Militar do Rio nessa semana. Para desenvolver o conceito da necropolítica. Existe uma relação, então, né, de diálogo e negação dessa tese do Mbembe com a biopolítica do Foucault. Esse conceito ajuda a gente a compreender melhor a realidade ou a gente consegue ver alguns problemas nele, Leti? Oi, André. Então, isso que a Simone falou antes ajuda a gente bastante a ver por que a tese do Mbembe ela ajuda, mas ela também traz contradições, né? Por quê? Porque o Mbembe ele acaba negando o caráter de equilíbrio que está em torno da tese de biopolítica do Foucault. Então, a Simone explicou como ele vê esse poder que se pulveriza e que vai se distribuir por várias instituições, e ele vai falar, inclusive, no livro dele, Segurança, Território e População, o Foucault, ele vai dizer que o grande objetivo das instituições e do Estado neoliberal seria justamente garantir a longevidade e o equilíbrio da sociedade. Inclusive, uma citação bem interessante que a gente colocou no texto, né? O que o Mbembe vai fazer? Ele vai contradizer esse caráter do poder atual e ele vai dizer que em diferentes momentos da história, e agora, inclusive, a gente vê isso com bastante força, na verdade, os estados gerenciam a morte. Eles fazem um tipo de subjugação da vida em relação à morte, né? Exatamente dessa forma que ele diz. Ou seja, não tem, na verdade, o caráter de equilíbrio de sociedade, de instituições e de poder que o Foucault estava descrevendo. Tem uma ruptura bastante importante. O que o Mbembe vai dizer? Que os poderosos da nossa sociedade, eles calculam a morte de uma parcela da população sob o discurso de risco, de ameaça, do terror, para poder justificar essas mortes e tornam essas mortes, inclusive, massivas e sistemáticas. Ou seja, não é um poder que quer só preservar a vida, é um poder que, por um lado, quer preservar a vida de alguns e matar milhares, né? Massivamente matar outros. O que a gente percebe no estudo desse conceito, que é importante? É que, por um lado, ele diz muito sobre o tempo que a gente está vivendo agora, e, na verdade, ele vai muito além de várias denúncias que a gente vê ausentes, na verdade, na esquerda. Então, a gente vê setores da esquerda que defendem greves policiais, que defendem estados policiais, defendem medidas de repressão contra determinados setores da sociedade, enquanto a gente vai ver um intelectual que, na verdade, faz uma denúncia bastante voraz contra a repressão e a violência do Estado, ainda que ele não chame de Estado, né? E, na verdade, ele está se tornando bastante forte, esse conceito, frente ao que a gente está vivendo agora, porque é visível que o capitalismo em crise, frente ao qual a gente está, calcula a morte na ponta do lápis. Então, ele compara, né, os custos de manter as pessoas vivas e vai decidir, em boa parte das vezes, que o melhor é que elas morram. Aqui no Brasil, por exemplo, eles estão gastando rios e rios de dinheiro para construir vala comum, para aumentar a repressão, para aumentar a quantidade de operações policiais, de efetivo policial, enquanto a população segue sem testes, sem UTI, sem respiradores. Isso faz com que a gente veja resultados estarrecedores, né? São 2 jovens, desde o início dessa crise, que a gente saiba, que enquanto estão falando para a gente ficar em casa, para a gente se preservar da nossa saúde, fique em casa. Bom, esses 2 jovens, eles foram assassinados pela polícia dentro da casa deles. Um é o João Pedro, no Rio de Janeiro, e o outro é o Juan, que foi assassinado no ABC, em São Paulo. Então, se por um lado o Mbembe está certo de dizer que os poderosos calculam as mortes, a gente precisa debater mais profundamente uma das contradições que tem na tese dele,
que é o fato de que ele encara esse cálculo de forma temporal e constante. Então, ele vai dizer que mesmo durante tempos de paz, os capitalistas usam da violência para massacrar. A gente sabe que isso é verdade, né? Ou seja, os capitalistas, eles usam da violência para massacrar uma enorme camada da juventude negra e periférica. Mas é com um objetivo distinto do capitalismo em tempos de crise. Ou seja, antes inclusive de 2008, do estourar da crise econômica, a gente via que o objetivo da repressão e da violência brutal contra a juventude negra no Brasil, ele estava em torno de manter uma grande massa trabalhadora brasileira dividida entre negros e brancos, e a partir daí aproveitar para lucrar mais com o trabalho negro e também para conseguir garantir um rebaixamento salarial da classe trabalhadora de conjunto. Isso é o que faz, por exemplo, que as mulheres negras no Brasil cheguem a receber 60% a menos que os homens brancos. Isso a gente está falando de um comparativo salarial no mesmo tipo de trabalho com a mesma formação educacional. O que isso leva a gente a pensar? Que o Mbembe ele encara o problema da morte como se ela tivesse um fim em si mesmo, dentro dessa situação, nessa análise da necropolítica. Quando a gente vê que o objetivo da morte não é ela em si mesma, o objetivo da morte é a exploração capitalista. Reforçar o racismo, reafirmar o racismo para aprofundar os métodos e a quantidade de lucro para o capitalismo. E que agora, frente à pandemia, o cálculo da morte ele entra em cena de uma outra forma, que se aproxima bastante, né, da visão do Mbembe. Ou seja, a gente consegue ver, a partir de uma análise marxista, que são dois tipos de forma como o capitalismo se relaciona com a morte. A morte do capitalismo estável, o capitalismo com uma certa estabilidade, com certo controle da economia, e a morte frente à crise brutal que a gente está vivendo hoje. Então, o que isso leva a pensar? Que é uma contradição muito importante, né, uma segunda contradição importante, é qual que é o objetivo da repressão e da morte. O que significa pensar que a morte no capitalismo tem um conteúdo de classe, tem um problema de classe por trás desse método. Tem um objetivo de dominação de uma classe sobre a outra. E sobre isso, o Mbembe não fala, o que acaba deixando quem lê o livro com muito ódio, a partir de toda a denúncia que ele faz, que é excelente, e é um ódio, inclusive, que a gente se soma, porque é realmente odioso o método da morte que o capitalismo se utiliza, mas você termina o livro sem saber contra quem ou o que lutar para acabar com esse massacre que a gente está vivendo hoje. Ou seja, a ausência de uma determinação de classe, ela deixa um vazio também para uma saída de classe, que seria uma saída da classe trabalhadora, uma saída que a gente, como negras e negros do MRT, do Esquerda Diário, a gente se soma como parte de uma tradição que vê a possibilidade de superar a sociedade de classes através da luta, através dos nossos métodos, da força da nossa classe, para construir um outro futuro, onde a morte e a vida, inclusive, tem um significado totalmente distinto. Acho que você pegou bastante bem essa contradição, né, da análise, porque quando a gente falta essa determinação de classe, né, de qual sujeito político é o nosso inimigo, qual sujeito político encarna poder na sociedade capitalista, a gente acaba perdendo de vista qual o horizonte estratégico tem para derrotar esse inimigo de classe. E agora na pandemia isso se exacerba, né? Outra coisa bem interessante que você falou, Letícia, é sobre essa propaganda enorme que os setores da burguesia vem fazendo agora em relação aos lockdowns, né? A gente sabe que para mitigar os efeitos, os impactos do coronavírus, é necessário ter distintos níveis, né, de isolamento social contra essa loucura negacionista do Bolsonaro. Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que a propaganda dos lockdowns que a burguesia faz no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, significa mais repressão contra a população, especialmente contra a população negra. Aqui a gente já discutiu no podcast o caráter absurdo das proporções de como a população negra e a população latina nos Estados Unidos vem morrendo pelo coronavírus. E não é só pelo coronavírus, é pela repressão estatal de todas aquelas entidades que defendem que o lockdown e tudo, as pessoas precisam ficar em casa, mas ocorre exatamente isso que a gente viu no Rio de Janeiro, crianças baleadas dentro das suas casas. Então, voltando aqui um pouco para Simone, partindo disso que você mencionou, esse conceito, né, que está na fala da Letícia, sobre contabilizar ali na ponta do lápis quem vive e quem morre, isso leva a um determinado risco de acabar, né, com as fronteiras entre guerra e paz. E a gente sabe que existem fronteiras claras entre guerra e paz em todas as sociedades. Como a gente pode sintetizar hoje isso, Simone,
no marco desses regimes democrático-burgueses tão falidos que a gente vive? Então, aí é que tá, né? Até dialogando um pouco com o elemento que a Letícia colocou, sobre essa teorização do Mambembe, ele bebe, né, como a gente estava falando aí, dessa vertente originada pelo Foucault, que faz justamente aquela inversão do Clausewitz, que a gente até tinha comentado no podcast anterior, né, que o Clausewitz fala que a guerra é a política por outros meios, e ele fala que a política é a guerra por outros meios, né? Então, uma grande consequência dessa inversão é porque você tem realmente uma anulação muito grande sobre a diferença entre guerra e paz. Então, a política, ela passa a ser guerra, né? A política, ela passa a ser entendida como guerra, enfim, se dilui justamente aí a situação em que você está inserido numa guerra civil, em que, de fato, você tem uma ruptura revolucionária da ordem instituída, que são momentos nas quais a classe... momentos realmente dramáticos, né? Momentos históricos muito determinados, em que é claríssimo para a maioria das pessoas que a normalidade foi rompida, mas que oferecem também, ao mesmo tempo, uma possibilidade de questionamento mais estrutural dessa ordem comum a partir da entrada em cena de forma organizada da classe trabalhadora com potencial classe revolucionária, né? Se você anula a guerra e a paz, se você anula, enfim, essa diferenciação, você termina, na realidade, contribuindo para que nenhuma estratégia revolucionária jamais seja elaborada. Porque para você elaborar uma estratégia efetivamente revolucionária, você tem que partir das condições dadas em cada momento. Não adianta eu querer tomar o Palácio do Guanabara, entendeu? Se a gente está tomar de assalto ali armado, se a gente está vivendo um momento de paz social, se a gente não tem nenhuma tendência revolucionária mais aberta colocada. O que não significa, evidentemente, que a estratégia revolucionária seja apenas aquela estruturada para a tomada do poder. A estratégia revolucionária é aquela que leva a classe trabalhadora a responder na justa medida às tarefas mais pendentes do momento na luta pela sua emancipação. E isso implica em tarefas que são realizadas em tempos de paz, que é construir uma organização à altura, difundir as ideias do marxismo, encarar cada luta parcial como uma escola de guerra e, ao mesmo tempo, né, construir as bases para que, enfim, você tenha a possibilidade de uma vitória revolucionária, porque o capitalismo mesmo se incumbe de ir construindo, engendrando aí suas contradições. Então, assim, só feita essa digressão sobre o que significa, afinal de contas, né, essa negação da estratégia na qual o Foucault parte e o Mambembe também. O que termina acontecendo é que o Mambembe faz essa crítica de que, de fato, que é acertada em certa medida, né? Porque os capitalistas, eles pensam no gerenciamento da morte, eles põem na ponta do lápis o quanto vai custar em termos de lucro, né? Como a Letícia está falando e como a gente viu na última reunião aí do Ministério do Bolsonaro, o que é aquilo? Todo mundo ali calculando quantas pessoas iam morrer, mas o outro lá falou, que é o Salles, né, se eu não me engano, ele falou assim, não, mas esse coronavírus aí vai dar pra gente uma grande oportunidade da gente passar o rodo e aprovar tudo que a gente quiser aí em relação à exploração, boiada, né? Passar boiada. Isso, em certo sentido, se a gente vai na letra do que o Mambembe está falando, parece que, enfim, confirma em gênero, número e grau o que ele está dizendo, porque o que mais é que não um cálculo feito em cima da morte, né, da retirada da vida das pessoas. Então, assim, isso é uma coisa, um dado que fica cada vez mais explícito no marco da pandemia, do coronavírus, de que, de fato, a classe capitalista e os seus governos, eles calculam na ponta do lápis até que ponto as mortes vão ser benéficas ou vão trazer perdas, né, nos lucros, e evidentemente que eles não têm a dimensão e o controle total dessa variável, mas é uma variável que eles intervêm de modo a se favorecer, porque senão a gente não entende, por exemplo, por que no século XXI, que a gente tem impressora laser, eu já falei isso, uma tecnologia enorme não se reconverte à produção para fazer respirador, é uma coisa que é de uma loucura, de um irracionalismo total. Mas voltando ao Mambembe, o que ele vai dizer? Ele vai justamente retomar essa teorização do Foucault para agregar outros conceitos, como o estado de exceção e o estado de sítio, que é uma operação parecida com a que o Agamben faz, né?
O Agamben também fala que existe permanentemente um estado de sítio. E o grande problema, me parece, aí, quando a gente debate essa questão do Mambembe, né, que apesar dele não negar a questão do Estado, ele até fala do problema palestino, que é impossível de você entender se você não considera o Estado de Israel e o papel que o Estado de Israel cumpre. Por outro lado, ele continua, como a Letícia mesmo já anunciou antes de mim, com essa mesma lacuna, né? Esse mesmo problema de não dizer por que, primeiro, ele não diz nem que são os capitalistas, né? Ele não fala em classes. Vamos já limpar esse terreno aqui, que já é um problema, né? Então, assim, por exemplo, o racismo ele considera como uma tecnologia de necropolítica para poder dominar a morte, né? Determinar a morte de alguns setores específicos que, no caso, aí ele está se remetendo à escravidão. Mas ele não vai na raiz da análise histórica que faz com que a gente tenha tido todo o momento em que a acumulação de capital se dava a partir da escravidão, entendeu? Então, aí o que termina acontecendo é uma lacuna muito grande, porque você não tem como estruturar uma estratégia de emancipação dessa situação de necropolítica que ele critica, né? Então, a gente tem dois fundamentos equivocados, me parece. O primeiro é esse de apagar a distinção entre guerra civil e paz, e o outro porque para a gente que está interessado não só em analisar a realidade, mas em querer saber o que fazer com ela, né, intervir sobre ela, isso é um problema fundamental, que é um problema que ele não se coloca. E a outra questão também, justamente, é como isso se identifica nessa forma histórica concreta de acumulação de capital chamada capitalismo na época imperialista, em meio à crise da pandemia, em meio à crise internacional que a gente já vinha atravessando, com os problemas de investimento que a gente vem tendo no capitalismo, ou seja, fazendo esse debate da forma mais concreta que nos permita aí, ver por onde dá um basta, né? Ver por onde superar essa situação. E por outro lado também, me parece, isso a gente ainda não escreveu, vai ficar para uma outra edição do Suplemento Ideias de Esquerda, mas que é um debate que precisa ser feito com o Mambembe, que é o problema da violência, né? Qual é o papel da violência na necropolítica para ele? O problema, justamente, dele ser um teórico também antiestratégico é que ele nega toda a violência como se ela fosse sempre desembocar na adoção de novas tecnologias de necropolítica sem ver a determinação de classe que tem por trás disso. Então, a violência revolucionária é equivalente à violência fascista. A violência escravagista não pode ser, não é assim que funciona a história, não é assim que funciona a realidade, né? Sim, até o Engels é bastante famoso por escrever um trabalho sobre o papel revolucionário da violência, quando ela é utilizada pela classe oprimida contra os opressores. Então, de fato, Simone tem muita razão em fazer essa diferença, né? De forma alguma é equivalente à violência dos oprimidos com a violência dos opressores. Uma tem um papel reacionário na sociedade, uma atrasa o desenvolvimento da humanidade, a outra tem um papel de destravar o desenvolvimento das forças produtivas e da criatividade humana, né, para nos levar para uma sociedade infinitamente superior a essa capitalista. E aí, para fechar a entrevista, tomando essa visão estratégica, né, como a Simone mencionou agora, a necessidade de não só analisar, mas dar uma saída ou pensar uma saída para essa situação, ia perguntar aqui para a Letícia, o seguinte, justamente, o problema estratégico, claro, nosso hoje, como é que a gente poderia resgatar essa visão marxista sobre esse problema em debate, né, com o Mambembe, levando em consideração que a classe trabalhadora mais precária, que é majoritariamente negra, imigrante, mulher, está hoje na linha de frente do combate ao coronavírus, mas não só, está também na linha de frente para enfrentar o capitalismo, né, que opõe enormes obstáculos à vitória da humanidade contra essa pandemia. Como é que a gente pode tratar, então, para fechar aqui a entrevista, esse problema mais estratégico? André, essa é uma pergunta excelente. Eu acho que é um dos problemas mais importantes da nossa realidade hoje. Eu digo isso porque são muitas mulheres, muitas negras e muitos negros que estão despertando para a vida política através da sua percepção como grupo oprimido na nossa sociedade. Então, várias das pessoas que a gente está vendo atuar nesses polos de resistência, de lutas de trabalhadores da saúde, de deliveries, a gente viu, inclusive, na Itália, uma greve de trabalhadores majoritariamente africanos. Na Itália, recentemente, essa luta está acontecendo, essa greve. Então, na verdade, eu acho que vai se cruzar na nossa época com muita força
a questão de se perceber negro, se perceber oprimido pela raça e se perceber como parte da classe trabalhadora. A questão aí é que tem algumas teses que percorrem esse debate, né, de como ligar a classe, o gênero e a raça, por exemplo, que eu queria partir daí para poder chegar e tentar, né, traçar um pouco o que seria essa resposta. Acho que uma das teses mais importantes para dialogar com isso é a tese da interseccionalidade, que é uma teoria que parte de um aspecto muito correto, que é buscar incorporar todas as opressões vividas pelos distintos setores da sociedade como parte da análise da política, ou seja, entender que o feminismo não pode ignorar que existe uma diferença entre a mulher branca e a negra. E depois a interseccionalidade também vai tratar do problema da classe, para dizer que também é preciso encarar, por exemplo, o drama das mulheres através de uma lente da mulher trabalhadora, né, através de uma lente de classe. Mas qual que é o problema? O problema é que essa tese, e eu estou falando dela em específico, mas ela dá fruto a várias outras teses que vão no mesmo sentido. Ela incorpora o problema da classe como se fosse apenas mais uma opressão. Ou seja, como se racismo, patriarcado, LGBTfobia fossem opressões e a classe fosse mais uma opressão que se soma a todas essas. Qual que é o problema dessa tese? Dessa concepção, né? É que a gente precisa entender a diferença entre opressão e exploração. A opressão, ela é parte do conteúdo ideológico que mantém as verdades do capitalismo, que mantém o discurso do capitalismo em funcionamento. Tanto que a gente vê que a opressão ela não é a mesma desde a fundação do capitalismo. O problema do machismo é diferente se a gente olhar há 3 séculos atrás, 2 séculos atrás, há 50 anos atrás e hoje. O racismo também se transformou no curso dos séculos em que a gente vive sob o capitalismo. A exploração não. A exploração, na verdade, o que ela é? Ela é a base econômica que mantém esse sistema vivo. Ou seja, a exploração é a base material que determina que sejam os capitalistas que mantenham as suas ideias vivas, e não que sejam as ideias da classe trabalhadora ou as ideias da massa de negras e negros e mulheres do mundo. O Marx ele vai dizer que as ideias dominantes de uma época nunca passaram das ideias da classe dominante. Ou seja, para poder atacar o conteúdo ideológico, para poder acabar com essas ideias, com as opressões que se manifestam materialmente, né? Não são só ideias circulando na realidade, elas se manifestam com assassinato, com morte, com sendo os negros que mais morrem pelo Covid, etc. Mas elas se perpetuam através de uma estrutura material que é a estrutura da exploração. Então é preciso acabar com essa classe, é preciso acabar com o domínio da classe dos capitalistas sobre o mundo. No nosso passado mais recente, os stalinistas, né, que muita gente associa stalinismo ao marxismo, eles não trataram esse problema da forma como vários outros marxistas da nossa história trataram. Inclusive, eles olharam para o racismo e falaram: isso é um problema que acaba com a revolução. Então, a revolução vai acabar com o racismo, então a gente não precisa lutar contra o racismo hoje. Isso foi feito aqui no Brasil pelo PCB, há pouquíssimo tempo atrás. Então, qual que é o problema dessa tese? O problema é que ela não resgata o que tem de melhor da tradição revolucionária marxista, de encarar a questão negra como um problema fundamental, porque parte de encarar o papel dos negros na sociedade, parte de encarar o papel dos negros na história, tem a ver com perceber a responsabilidade de toda a esquerda, de todo o movimento operário, dos sindicatos, etc., de colocar os dramas de cada um dos setores oprimidos como parte das batalhas da nossa classe. Então, a gente não compartilha essa visão, né, do stalinismo. Para nós, esse conteúdo da luta contra a opressão, ele também movimenta a classe trabalhadora. Inclusive, hoje, isso é mais concreto do que nunca, porque a classe trabalhadora hoje é visível, tem números para mostrar. Ela é majoritariamente negra e feminina. Então, muitos desses trabalhadores vão partir para a luta, vão se despertar para a política através de querer lutar contra a opressão que vivem. Dessa forma, a gente vê que cada drama vivido pelos setores mais oprimidos da classe trabalhadora, eles têm que ser abraçados pelo conjunto da esquerda e pelo conjunto dos sindicatos. Uma das demandas fundamentais, por exemplo, eu falei aqui do salário das mulheres negras, todos os sindicatos do Brasil deveriam estar lutando pela igualdade salarial entre negras e negros. Ou, por exemplo, os assassinatos que a gente está vendo hoje, seria fundamental, faria toda a diferença que existisse uma grande campanha democrática de todos os sindicatos, todas as centrais sindicais do país, exigindo justiça para João Pedro, exigindo justiça para João Paulo, exigindo justiça para cada uma das negras e negros que estão sendo mortos de forma calculada pelo capitalismo no momento que a gente está vivendo. Ou seja, outro dia a gente entrevistou um intelectual, enfim, que eu respeito bastante, que é o Flávio Gomes,
E ele falou que quem tirou os negros da classe trabalhadora foram os historiadores capitalistas, porque eles sempre estiveram lá. Né, os negros, nós sempre estivemos lá, né? Os negros fizeram parte da industrialização do Brasil, fizeram parte da construção do Brasil, e aí ele inclusive fala, né, nas indústrias brasileiras de todos os séculos, você vai olhar e você vai ver os negros como parte fundamental do trabalho industrial, estratégico. E hoje também, assim, a gente está dizendo que as indústrias têm que ser reconvertidas para produzir a serviço de resolver a crise, porque os capitalistas não vão resolver. Quem são as pessoas que vão fazer isso? No norte do país vai ser uma massa de trabalhadores indígenas que foram roubados das suas comunidades para serem os trabalhadores mais precários das indústrias da Zona Franca de Manaus, por exemplo. Qual que é o potencial da indústria da Zona Franca de Manaus, com uma massa de trabalhadores indígenas, em reconverter a indústria e produzir respiradores para o país inteiro? E qual a responsabilidade de cada negra e cada negro e cada mulher e cada LGBT que faz parte dos setores mais estratégicos da classe trabalhadora em também colocar em marcha as saídas da nossa classe para essa crise, lado a lado com a batalha contra cada um dos aspectos de opressão. Então, enfim, acho que isso seria um ponto de vista, isso não é uma tradição que a gente está inventando, faz parte da tradição do marxismo revolucionário, várias deliberações seguidas das internacionais comunistas, inclusive debateram o papel das massas negras na luta pela revolução, e a gente se irmana dessa tradição e quer fazer parte da batalha para reavivar essa tradição num momento tão decisivo quanto o que a gente está vivendo hoje, onde a gente está vendo o capitalismo matar a roda e a gente precisa oferecer a nossa resposta, que significa superar os limites das reformas, de confiar em que tirar o Bolsonaro e enfiar outro vai ser o melhor, e na verdade apresentar uma saída da nossa classe que passa por mudar as regras do jogo, passa por colocar a sociedade para funcionar nas nossas mãos a serviço da nossa classe. Exatamente, Leti. E pegando tudo que você mencionou aqui para dar um enfeite para o nosso programa, essa ligação entre os problemas, o enfrentamento, né, ao racismo, o enfrentamento ao machismo, ela tem uma ligação indissolúvel, né, permanente com uma estratégia revolucionária. Nós aqui, como você falou, a gente não inventou nada, a gente está tentando desenvolver os melhores aspectos da tradição do marxismo revolucionário na nossa época, do trotskismo, que sempre levou isso não só contra os capitalistas, mas também contra a tradição stalinista, que foi um grande obstáculo à emancipação do povo negro na África, do povo negro imigrante explorado em todos os continentes do mundo. Então aqui foi bem importante levar em consideração isso que você mencionou para resgatar de novo esse legado, e tomando mais uma vez o Trotsky, que dava tanta importância para que os trabalhadores negros fossem a vanguarda da construção da sua organização política nos Estados Unidos. Para nós isso é vital, também aqui no Brasil e no mundo inteiro. E eu acho que essa ideia, né, de ligar essas questões para desenvolver uma estratégia revolucionária que destrua essa sociedade capitalista é um bom debate, é um debate profundo a se fazer com intelectuais importantes hoje, como é o Mbembe, e distintos outros pesquisadores que querem desenvolver, né, essa discussão, para não só analisar, mas dar uma saída estratégica para o problema capital hoje. Então, acho que a gente fecha o programa por aqui. Foi uma excelente entrevista. Agradeço a Simone, agradeço a Letícia. Se quiserem fazer considerações finais aqui, já convido para fazerem. Eu quero, né? Porque podendo eu falo. Não, na verdade, assim, o que eu queria também era chamar todo mundo para se inscrever no campus virtual que a gente colocou agora aí, como parte do Esquerda Diário, parte dos esforços para divulgar a teoria marxista. Eu estou ministrando um curso sobre o pensamento e a obra do Lenin, que está acontecendo todas as quintas-feiras às 19 horas. Já fizemos um curso muito bom no Capital, vamos fazer um muito bom sobre marxismo e educação, chamando todo mundo para entrar lá. Me despeço de vocês e dos ouvintes, um abraço para todo mundo e sigamos, transformando a raiva em estratégia. Para mim tá maravilhoso. Valeu, Leti, também. Então a gente vai fechando aqui o nosso programa. O último recado que eu dou aqui para o pessoal, os nossos ouvintes, é que a gente foi inspirado nesse programa para discutir no início dela, né, a situação nacional, o escândalo, né, que se abriu com essa reunião ministerial do Bolsonaro. E recentemente a gente fez aqui pelo Esquerda Diário um grande debate na esquerda, né, que envolveu distintas organizações, entre elas, né, a Diana Assunção, pelo Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, o Zé Maria, pelo PSTU, o Roberto Robaina, pelo MES, o professor Plínio, né, de Arruda Sampaio Júnior, e o Danilo Bianchi, da CST.
para discutir não só a análise sobre a situação, mas também saídas para ela. A gente também convida todo mundo aqui do podcast para ouvir, para assistir a esse debate. Vamos deixar o link aqui na descrição. E chamando todo mundo, claro, a curtir o nosso canal, compartilhar esse programa. Então a gente vai fechando aqui essa edição do Podcast Internacional, gente. Muito obrigado, até a próxima.